Olá pessoal, eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje dando um testemunho pessoal. Eu fui criado em uma família evangélica. A primeira pessoa em nossa família a ser convertida ao nosso Senhor Jesus Cristo foi minha bisavó. A partir dela, muitos vieram a conhecer o Evangelho. Eu cresci então debaixo da tradição evangélica e a tradição pietista. Como tal, nunca bebi, nunca fumei ou usei drogas, nunca me prostituí, não ia para balada. Eu era um atleta e gostava de viver debaixo de regras e regras muito rígidas a respeito do meu próprio corpo. Mas, sabe de uma coisa? Tudo isso era alimentado por um profundo orgulho. Eu gostava da imagem do bom moço e nutria isso. Gostava da imagem daquele sujeito acima de qualquer suspeita, de ser o exemplo de moralidade, o paladino da justiça. Até que Deus, pela sua graça e misericórdia, me fez ver as profundezas da minha alma. E o que vi, gente, foi a mais completa e vil podridão que eu fazia de tudo para esconder. A minha moral era apenas um túmulo de mármore escondendo um corpo decrépito. Mas o Senhor Deus, por sua graça, também me mostrou o Evangelho. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o santo, ele sim é o justo. O Deus totalmente santo se fez homem para morrer por um pecador como eu. Hoje eu me orgulho em Cristo. Eu tenho uma alegria exultante na obra graciosa que o meu Rei, o meu Senhor Jesus fez por mim. E você? No que você se orgulha? Vamos lá, gente, vamos para o último estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Nesse texto, Paulo também diz que tem muito do que se orgulhar. Vamos ver em que Paulo se orgulhava. Vamos para de frente com o texto. Agora, antes de irmos, lembre-se de se inscrever se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa seu like, faça seu comentário e vamos juntos. Vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente, o texto está na tela. Gálatas capítulo 6, verso 11 até o verso 18. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. É isso aí, gente. A mensagem central desse texto é: os que confiam nas obras da lei para a salvação buscam a própria glória, mas os que confiam unicamente em Cristo, a glória de Deus. Estes recebem a graça e a paz que só vem dele. Amém. Essa mensagem ela está estruturada da seguinte forma, em duas divisões. Verso 11 até o verso 15 e o verso 16 até o verso 18. Nós vamos parte por parte, ok? Vamos começar então aqui na primeira parte, verso 11 ao verso 15, onde nós veremos que os que confiam nas obras da lei para a salvação buscam a própria glória, mas os que confiam unicamente em Cristo, a glória de Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui, logo de início, o verso 11, onde Paulo diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Essas grandes letras a qual Paulo se refere é a carta que ele acabou de escrever aos Gálatas. Gálatas é uma das maiores cartas de Paulo.
ela só perde para Romanos, 1º e 2 Coríntios e Efésios. Ao fazer esse comentário, Paulo chama a atenção para a conclusão da carta, que é um resumo do ponto central da carta. Bom, aí na sequência, no verso 12 a 15, Paulo compara os judaizantes consigo mesmo. Nessa comparação, é bem interessante, Paulo começa com os judaizantes, e vamos nos lembrar que estes eram aqueles que ensinavam que não é suficiente crer em Jesus. É preciso, além de crer em Jesus, é preciso cumprir a lei. Agora vamos lá. Vamos ver quais são as últimas palavras de Paulo nessa carta a respeito desses judaizantes. Olha só, os judaizantes, verso 12, eles querem mostrar boa aparência na carne. Paulo diz aqui, olha, todos os que querem mostrar boa aparência na carne. O que significa isso aqui, mostrar boa aparência na carne? Lembre-se que no capítulo 5, nós mencionamos que a palavra carne é muito importante para a teologia paulina. Agora, ela precisa ser entendida, essa palavra, à luz do seu contexto literário imediato. No capítulo 5, Paulo usa a palavra carne no sentido de natureza pecaminosa do homem. Mas aqui, o sentido é de aparência externa, ou seja, os judaizantes preocupavam-se em mostrar o quanto eram piedosos por meio da sua aparência. E que aparência externa era essa que eles faziam questão de mostrar? Paulo fala sobre isso em toda a carta e aqui ele vai retomar. Veja a sequência aqui no verso 12. Esses vos obrigam a circuncidar-vos. É essa circuncisão que é a aparência externa a qual Paulo se refere. Perceba aqui a palavra obrigação. O legalismo, gente, ele é tirano, ele é opressor, ele impõe, ele oprime, ele força, constrange o outro. E tudo em nome da aparência religiosa. E com que motivação? Olha só o finalzinho aqui do verso 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, a motivação deles era totalmente distante de Cristo. Veja que a grande questão é a fé na suficiência de Cristo. Se a fé dos Gálatas estivesse em Jesus, mas também em sua própria capacidade de cumprir a lei, não haveria problema nenhum. É assim em nossos dias também hoje, não é? Os católicos creem em Jesus, mas também em suas próprias obras. Os muçulmanos creem em Jesus, ainda que apenas como profeta, mas também em suas próprias obras. Os espíritas creem em Jesus, ainda que como apenas um espírito iluminado, mas também em suas próprias obras. Várias religiões creem em Jesus. A questão é, crer que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem e morreu na cruz para nos dar o pecado, isso é totalmente suficiente para a nossa salvação, sem as obras da lei. É essa fé que é um escândalo para o mundo. É essa fé que era perseguida e os judaizantes não tinham a disposição de sofrer por ela. Ao contrário, olha só o verso 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis. Em outras palavras, eles são hipócritas porque, embora se circuncidem, não guardam a lei, uma vez que isso é impossível, não é? Mas ainda assim impõem a outros o que eles mesmos não conseguem fazer. No Sermão do Monte, gente, Jesus condenou essa hipocrisia. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 6. Jesus fala da esmola, da oração e do jejum. Essas três práticas eram tidas como a expressão máxima da piedade pelo judaísmo antigo. E veja como Jesus começa quando ele trata de cada uma dessas práticas. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 12. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. No verso 5, ele vai dizer, quando orares, não sejas como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Verso 16: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Perceba, gente, aqui a motivação desses hipócritas ao agirem dessa forma. Olha o verso 2, para serem glorificados pelos homens. Olha o verso 5, para serem vistos pelos homens. Verso 16, para que aos homens pareça que jejuam. É exatamente isso que Paulo está dizendo no verso 13 do capítulo 6 de Gálatas, para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, eles buscavam a sua própria glória. A motivação última não era a glória de Deus. Aos Efésios, no capítulo 1, Paulo afirma, ao contrário disso, que a obra de Deus em nos redimir por meio de Jesus Cristo tem o propósito do louvor da glória da sua graça. Mas os judaizantes, na verdade, estavam interessados em si mesmos. O seu objetivo real era a própria glória. Sim, gente, todas as vezes que nós buscamos a salvação pelas obras, na verdade, estamos buscando a glória própria e não a glória de Deus. Os nossos esforços em agradar a Deus por meio das obras, na verdade, escondem um profundo orgulho. Queremos a nossa própria glória. A gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Agora, na sequência, Paulo faz um contraponto muito legal da atitude dos judaizantes consigo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o verso 14, que começa com uma conjunção mas, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a glória de Paulo estava na cruz. Essa glória a qual Paulo se refere, gente, é a alegria exultante que temos na dádiva graciosa da salvação, que é concedida por meio da fé na morte expiatória do Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Agora olha na sequência, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É por causa dos méritos de Cristo que o mundo está morto para o crente. O mundo aqui a qual Paulo se refere é o sistema pecaminoso contrário a Deus que opera naqueles que rejeitam a Cristo, que é marcado pelos prazeres, valores e forma de pensar pecaminosos. Muito bem, essa obra de redenção efetuada no crente por meio do sacrifício de Cristo fez com que o mundo fosse crucificado para o crente. Ou seja, o mundo não tem mais no crente o mesmo efeito que exercia antes. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Sendo assim, o crente também morre para o mundo. O mundo considera o crente sem valor. Uma vez que é dessa forma, então a conclusão óbvia está no verso 15. Olha só. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. A circuncisão ou a circuncisão não tem valor algum. Ou seja, o que realmente tem valor é a fé exclusivamente na pessoa e obra de Cristo. O Senhor Jesus nos faz morrer para o mundo e nascer para Deus, sendo uma nova criatura. Os que confiam nas obras da lei para a salvação buscam a própria glória, mas os que confiam unicamente em Cristo, a glória de Deus. Gente, isso muda tudo em nossas relações. Como cônjuges, não tratamos com desprezo o outro por conta de suas falhas, pois lembramos da graça de Cristo derramada em nós, pecadores. Como pais, não esmagamos os nossos filhos com uma moralidade que nem mesmo nós podemos carregar, mas os instruímos a partir do Evangelho que foi revelado a pecadores como nós.
como irmãos em Cristo, nós tratamos das faltas uns dos outros, porque é assim que temos sido tratados pelo nosso Redentor. Sim, o Evangelho muda tudo. Muito bem, agora vamos para a segunda parte. Verso 16 ao verso 18. Aqui a gente vai ver que os que confiam unicamente em Cristo experimentam a graça e paz que vem dele. Vamos ver aqui o verso 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que regra é essa que Paulo se refere aqui? Do que ele está falando? Lembre-se, não seria da confiança nos méritos de Cristo? Sim, claro que é. Então esse princípio seria um norte que orienta toda a vida do crente. É sobre estes que vem paz e misericórdia. Agora, é interessante que ele acrescenta que a paz e misericórdia vêm sobre o Israel de Deus. A que Paulo está se referindo? Lembre-se que no capítulo 4, Paulo desenvolveu todo um argumento a partir da alegoria das duas alianças, as quais representavam Sara e Agar. Com esse argumento, Paulo afirma que a Jerusalém terrena, ou seja, aqueles que confiam nas obras para a salvação, esta é descendente da escrava Agar e por isso é escrava. Mas a Jerusalém que é de cima, que são aqueles que confiam em Cristo, esta é livre, pois descende da livre, Sara. Diante disso, gente, o Israel ao qual Paulo se refere são judeus e gentios que confiam unicamente em Cristo para a salvação. Estes têm a paz e misericórdia que vem de Deus. Mas por que Paulo diria isso se ele acabou de dizer que a paz e misericórdia viriam sobre quem seguisse essa regra? Aqui você pode substituir o e por ou seja, né? Então Paulo estaria dando ênfase. A regra é confiar unicamente em Cristo para a salvação. Logo, todos, judeus e gentios, que seguem essa regra, ou seja, confiam em Jesus, eles são o Israel de Deus e têm paz e misericórdia. Isso se contrapõe aos judaizantes, que se sentiam os herdeiros das bênçãos de Deus por achar que cumpriam a lei. Esses, gente, não podiam experimentar paz com Deus nem com seu próximo. Eles viviam em guerra porque seu orgulho causava discussões e divisões entre eles. Mas o verdadeiro evangelho, esse nos traz a paz e a misericórdia que só Cristo pode nos trazer. E aí os versos seguintes são o fechamento da sua conclusão. É interessante aqui o verso 17, olha aqui. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora ninguém me inquiete. Paulo está aqui, gente, sendo definitivo na sua argumentação. Não existe espaço para debate, para réplicas, quando se trata da doutrina da salvação pela graça mediante a fé em Cristo unicamente. Paulo a esclareceu e ponto final. E dá esse ponto final usando a sua autoridade apostólica. E ele justifica dizendo que traz em seu corpo as marcas do Senhor Jesus, literalmente estigmata. São aquelas marcas que ficaram em seu corpo em decorrência da perseguição que sofreu por causa de Cristo. Na região da Galácia, ele chegou até mesmo a ser apedrejado. Agora a gente precisa perceber interessantemente que ele diga isso aqui, tendo em vista que no verso 12, os judaizantes exigiam a circuncisão para não sofrerem perseguição por causa de Cristo. Então, os judaizantes eram falsos apóstolos e uma das evidências disso é que não estavam dispostos a sofrer pelo Evangelho. Por outro lado, Paulo começou a carta aos Gálatas afirmando seu apostolado. No capítulo 1, verso 1, ele diz que é apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Sendo assim, ele tem autoridade apostólica para esclarecer questões doutrinárias e essa autoridade, dentre outras coisas, se manifesta por causa das perseguições que sofreu pelo nome de Cristo. E o fechamento da carta nos remete finalmente
ao ponto central de toda a carta, verso 18. Olha só. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gente, Paulo termina a carta com o mesmo ponto que perpassa toda a epístola. A graça de Deus revelada em Cristo. Essa graça não poderia vir por meio da confiança nas obras da lei, mas somente poderia vir por meio da confiança unicamente na pessoa do Senhor Jesus e sua obra, sendo Cristo. A oração de Paulo, então, era que essa graça fosse experimentada pelos Gálatas no mais profundo do seu ser. Gente, o resultado da busca de salvação pelas obras é inquietação, é falta de paz, incerteza, insegurança, é a angústia da incapacidade de alcançar a perfeição. Mas a graça revelada em Cristo nos liberta disso. Confiamos na perfeição não nossa, na perfeição de Cristo, nos méritos dele, na obra dele. Assim, todo o nosso ser, o nosso espírito fica em paz, porque experimentou a graça de Cristo. Os que confiam unicamente em Cristo experimentam a graça e paz que vem dele. Os que confiam nas obras da lei para a salvação buscam a própria glória, mas os que confiam unicamente em Cristo, a glória de Deus. Estes recebem a graça e a paz que só vem dele. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas mediante isso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de nossa exposição de Gálatas. Que bom que você chegou até aqui. Foram ao todo 13 estudos. Todos estão disponíveis gratuitamente aqui para você. A partir de todos esses estudos, talvez você tenha percebido que é prisioneiro do seu próprio legalismo. Talvez seu coração anseie por aprovação de Deus e você tenha buscado isso por meio de esforço próprio. Talvez por meio da moralidade, você não mente, não rouba, não mata. Talvez por meio da religiosidade, você ora muito, jejua muito, dá o dízimo fielmente. Como você já deve ter percebido ao longo de todo o nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas, nada disso nos justifica diante de Deus. Jamais a nossa alma cansada encontrará paz em nossos esforços para agradar a Deus. Diante disso, eu quero encorajar você a depositar a sua confiança exclusivamente em Cristo, tanto para a salvação quanto para a santificação. Confie unicamente em quem Ele é, nos méritos dele e na obra dele. É tão somente por meio da fé em Cristo que temos a salvação e continuamos crescendo de acordo com o caráter dele até que ele venha nos buscar. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Eu tenho certeza que o estudo de Gálatas foi útil para você. Sendo assim, lembre-se de compartilhar com parentes, amigos, seus contatos. Eu tenho certeza que a mensagem de Gálatas será impactante para essas pessoas, assim como foi para mim e está sendo para você também. Foi um grande prazer poder caminhar com vocês durante todo esse tempo. São quase 3 meses aí estudando a carta de Paulo aos Gálatas e como nós crescemos com isso. Eu quero agradecer e deixar aqui o meu abraço para você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal. Nós vamos dar uma parada essa semana. Nós temos ainda o estudo na quinta-feira à noite, ao vivo, de Salmos. Na sexta-feira, nós teremos o vídeo voltado aí para as mulheres, mas na sexta nós vamos parar, dar uma paradinha, final de ano, janeiro, e aí fevereiro nós retomamos. E nós vamos retomar com o estudo de um novo livro. Nós vamos estudar juntos o livro de Ruth. Esse livro é fantástico, eu estou realmente muito animado para estudarmos juntos. Então, boas festas, bom final de ano, um feliz Natal, um feliz ano novo para você, que Deus abençoe você, sua família e vamos continuar juntos de frente com o texto.